Tema de hoje versando sobre filosofia, psicologia e trazendo um pouco também de uma análise antropológica. Eu quero convidar a vocês a refletir sobre um tema que não é tão incomum como se possa imaginar, até uma questão de um tema um pouco delicado. Existe um ditado, e aceito, que os pais, depois de uma certa idade, se tornam filhos, e os filhos se tornam pais. E em face desse ditado, muitos filhos tomam uma autoridade de dizer o que os pais devem fazer, esquecendo que eles são filhos, não são pais. Os pais continuam sendo pais. Então, até que ponto uma pessoa deve se submeter a uma regra estabelecida por um filho ou por uma filha, ditando normas e até proibindo que um pai ou uma mãe tenha a liberdade de tomar uma decisão e fazer o que ela quer fazer da vida dela. Vejam bem, existe uma questão que nós devemos levar em consideração. O que é a longevidade? Hoje em dia, em face de uma medicação mais evoluída, de que as pessoas estão fazendo atividades físicas bastante, então o que é hoje em dia ser considerada uma pessoa velha? Eu me lembro que quando eu tinha uns 20 anos, uma pessoa de 60 anos era considerada uma pessoa velha e a gente respeitava essas pessoas como pessoas velhas, 70 anos como pessoas idosas. E hoje, uma pessoa de 70 anos está correndo 10 quilômetros por dia? Uma pessoa de 70 anos está fazendo 1h30 de ginástica e dá muito banho em guri de 35, 40 anos que tomam cerveja, que fumam e não tem resistência física. Então, quem é o jovem? Quem é o velho? Isto é uma questão que nós devemos levar em consideração, porque em face da felicidade do ser humano. Muitas pessoas, familiares, filhos, filha, entendem que deve doutrinar a mãe, doutrinar o pai e impedir que essas pessoas sejam felizes. Será que está certo isso? Será que alguém pode dizer para o outro o que é o melhor para ele fazer? Será que uma pessoa de 70 anos não tem discernimento suficiente para saber o que é o melhor para ela fazer? Será que um filho, uma filha de 35 anos, 36 anos tem o direito de impor o que uma mãe e um pai devem fazer? E mandar um pai e uma mãe fazer determinada coisa? O que vocês acham a respeito disso? Existe um aspecto muito importante, uma variável muito importante, que eu falei anteriormente, que é a saúde física, a atividade física e uma medicina avantajada comparando com anos atrás. Então, eu acho super importante para o estado psíquico de um ser humano, ele ter a liberdade de tomar suas decisões, desde que, evidentemente, não traga prejuízos para si próprio. Mas eu estou falando, de uma forma geral, das pessoas saudáveis. Eu percorro praças, percorro ruas, e o que eu vejo? 50, 100 senhoras, senhores fazendo ginásticas, se movimentando, sendo felizes, sentando, contando histórias. Essas pessoas, elas têm o direito
de dizer para elas próprias o que elas querem fazer. E os filhos devem respeitar seus pais no sentido de entender que o pai, a mãe, tem o direito de fazer aquilo que ele, pai, mãe, entender que é o melhor para a sua felicidade. A gente tem exemplos cruéis. E quando eu falo em exemplo cruel, eu quero perguntar para vocês: a crueldade, de onde vem a crueldade? Assim como nós sabemos de onde vem a bondade, que é da alma, uma alma feliz, uma criança feliz vai ter uma alma feliz, vai ser uma pessoa boa, porque aprendeu a ser bom. E da onde vem a maldade? Sabe que essa é uma questão que eu me questiono muito. Como podem existir pessoas cruéis? Eu escrevi um artigo uma vez, onde eu dizia que se eu em alguma vez no meu passado eu causei um problema para alguém, eu posso ter causado um constrangimento para alguém, que eu deveria ir pedir desculpa. E essas desculpas deveriam ser relativizadas, quase aceitas. Por quê? Porque se trata de dois seres humanos. Eu tenho uma neta de 4 anos que invariavelmente a minha filha recebe queixas da professora, porque ela bate nos guris. E aí, quando a professora chama minha filha e a minha neta bota as 2 mãos na cintura e diz: mas eu pedi desculpa. Então, vejam bem, pedir desculpa é um gesto universal. Quer dizer, eu posso fazer uma coisa errada por um momento que eu estava nervoso, chateado, e eu pedi desculpa. E eu pergunto para vocês, será que todos nós um dia não vamos cometer algum erro e deveremos ter o direito de pedir desculpas? É lógico que eu estou falando de coisas aceitáveis, né? Tem ações que são cruéis demais e as pessoas não devem aceitar, né? Mas o fator importante que eu entendo é que os filhos, homem e mulher, devem tratar bem seus pais e mães e devem não exagerar na dose, naquilo que podem dizer, o que o pai e a mãe podem fazer ou não fazer. Uma pessoa com 60 anos, 65 anos, 70, ela tem o direito de cometer seus erros. Senão, que graça tem a vida? Que coisa é essa vida se uma pessoa chega aos 60, 65, 70 anos, 75 anos e não tem o direito de tomar suas decisões? E eu estou aqui trazendo esse tema para vocês porque ele é muito mais constante do que a gente possa imaginar. Evidentemente que tem pessoas que têm uma personalidade forte e se impõem e dizem: não, eu não quero isso para mim, eu sei o que eu quero fazer. E tem outras pessoas que se sujeitam a isso. Então, perto de nós temos os tiranos. Muitas vezes, os filhos são tiranos. Outras vezes, os pais são tiranos. Num dos livros que eu escrevi, Todas as Suas Decisões São 2-1, que é um embate entre a emoção e a razão, o capítulo 7, eu falo dos tiranos, que nós devemos, o mais rapidamente possível, nos livrarmos dos tiranos. Os tiranos nos fazem mal, da mesma forma que, se nós percebermos que uma criança não está sendo bem cuidada pelo pai e pela mãe, alguém tem que interferir. Um psicólogo, alguém tem que interferir. Um avô,
uma avó interferir. Por quê? Porque essa criança está indefesa. Mas ao contrário da criança, uma pessoa de 60, 65, 70 anos não está indefesa. Ela é lúcida, ela tem saúde e ela tem o direito de ser feliz. E eu quero que vocês pensem a respeito disso e vocês ajudem as pessoas próximas de vocês, que vocês percebem que elas estão sujeitas a uma tirania. Ajudem essas pessoas. Tem muitas pessoas nessa idade que não têm coragem de dar o seu grito de independência, o grito de liberdade e dizer: eu quero ser feliz. Pensem nisso. E nós voltaremos na semana que vem.